Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera, agora 12h28. Deixa eu te contar agora, você que é motorista que precisa passar pela GO 210 entre Catalão e Davinópolis. O trânsito está completamente interditado por causa de um acidente. A gente viu a Aline Braga falando sobre isso e agora ela dá a informação completa aqui no Jornal Anhanguera. Boa tarde para você, Aline. Oi, Tiago. O trânsito lá na GO 210 está completamente interditado. Então, o pessoal que precisa ir de Catalão para Davinópolis ou vice-versa, precisa passar por um outro caminho. Esse outro caminho aumenta essa distância em 60 quilômetros. Tudo isso por causa desse acidente que aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas da noite. Um motorista de caminhão carregado com nitrato de amônia, ele passava por sobre a ponte aí do Rio São Marcos e ele perdeu o controle e o caminhão ficou dependurado na ponte. O motorista, com o impacto, ele foi lançado para dentro do rio e, felizmente, um morador ribeirinho ali da região ouviu o estrondo, ouviu o barulho e acionou os bombeiros. Até que os bombeiros chegassem lá no local, isso demorou cerca de 1 hora e o motorista ficou dentro da água porque ele ficou machucado e não conseguiu sair. Ele teve hipotermia, mas felizmente foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa aqui de Catalão. Ele segue internado, o estado de saúde dele é considerado estável. Bom, a ponte, a gente viu nas imagens agora há pouco, a ponte ficou danificada. Nós também entramos em contato com o pessoal da Goinfra. A Goinfra disse que técnicos já estão no local analisando a estrutura da ponte para saber se ela vai continuar interditada, se a estrutura foi comprometida ou se logo após que o caminhão for retirado ali do local, ela vai poder ser liberada para o trânsito. Então, o pessoal de casa que precisa ir para Davinópolis ou precisa vir de Davinópolis para Catalão, precisa pegar um outro caminho que entra na GO 506, depois pega a BR-050, sai no distrito de Pires Belo, aí sim chega aqui em Catalão, viu, Tiago? Eu volto com você no estúdio. Tá certo, tomara que isso se resolva logo, né, Aline? Obrigado por sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Olha, Reginaldo Lima dos Santos, o padrasto do Danilo, pode ser solto a qualquer momento. Reginaldo tinha sido preso, suspeito de matar o enteado, mas com o fim das investigações, a Polícia Civil não indiciou o Reginaldo e o Ministério Público decidiu pela soltura dele. O Gabriel Garcia chega agora para conversar com a gente sobre essa notícia aí. É com você, Gabriel, boa tarde. Oi, Tiago, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no J1 pelo interior do estado. O Reginaldo Lima dos Santos ainda não saiu aqui do complexo das delegacias. Ele está preso na delegacia de homicídios, numa cela separada, isolado, e a saída dele é esperada a qualquer momento. A gente tem imagens para mostrar para vocês também do momento em que o pai do Reginaldo veio aqui para o complexo de delegacias na capital, trazendo uma muda de roupa para o filho. O advogado acabou levando lá dentro e eles esperam então a qualquer momento para a saída dele. Para você que está em casa entender por que ele não saiu ainda. A Polícia Civil disse que ele foi preso com uma determinação da Justiça e é só a Justiça que pode soltar ele. E hoje mesmo o caso já avançou, o Ministério Público já formalizou a denúncia, seguindo o inquérito que foi entregue pela Polícia Civil. Nós temos uns trechos dessa decisão do Ministério Público para mostrar para vocês, onde o MP disse que ofereceu uma denúncia em desfavor de Ian Alves de Oliveira pelo homicídio por motivo torpe, mediante emprego de meio cruel, consistente em asfixia e dissimulação. E ainda, nesse mesmo documento, o Ministério Público disse que se manifesta favorável à soltura de Reginaldo Lima dos Santos, padrasto de Danilo. O Ministério Público denunciou Ian também por acusação falsa, dizendo que ele chegou a ajudar nas buscas de Danilo para que não fosse visto como suspeito e depois de ter encontrado o corpo, ele acabou apontando Reginaldo como um dos suspeitos para o crime. E é sobre essa denúncia formalizada pelo Ministério Público que nós conversamos com o advogado de defesa do Reginaldo, o padrasto. Vamos ouvir o que ele disse. Nós iríamos entrar com pedido, mas a promotora de justiça, com seu elevado grau de justiça, já promoveu isso. Então, a denunciação caluniosa partiu por parte do Ministério Público. O que seria essa denunciação caluniosa? Denunciação caluniosa é você imputar alguém falsamente um crime. O Ian tinha certeza que o Reginaldo não participou desse evento criminoso, e tão somente para incriminar o Reginaldo, porque o Reginaldo já ostentava uma ficha criminal, porque a comunidade já havia eleito o Reginaldo como criminoso, então ficaria muito mais fácil para ele. Então, ele sabendo
sabendo disso e mesmo assim intentou isso contra o Reginaldo, ele tem que responder por isso. Agora o que falta então é uma autorização do juiz para que o Reginaldo possa sair aqui da delegacia. O advogado de defesa dele, o pai do Reginaldo, também já estão por aqui aguardando essa saída dele, que pode ser a qualquer momento. Os advogados de defesa do Ian disseram que vão aguardar essa decisão final da justiça para poder se manifestar, e a gente vai seguir de perto acompanhando os detalhes dessa história. Tiago. Ô Gabriel, ontem a gente não conseguiu entrar com você ao vivo. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa, bem rapidinho, um resumão disso tudo. O que a polícia fala, por que um teria matado o outro? Vamos lá, Tiago. A Polícia Civil concluiu esse inquérito essa semana e disse que o Ian é o único responsável por ter cometido esse crime. Nas mais de 7 vezes que o Ian, que é servente de pedreiro e tem 18 anos, foi ouvido em depoimento, ele deu detalhes do crime. A polícia entendeu com toda essa história que o Ian tinha ciúmes e por ciúmes acabou provocando todo esse crime e jogando a culpa da morte do Danilo para cima do Reginaldo, porque ele queria realmente que o Reginaldo ficasse preso. O que ficou comprovado com toda essa história... Parte aqui dessa área que fica às margens da rodovia, lá na frente a gente consegue ver os carros passando, é a BR-060, pertinho aqui do pedágio entre Anápolis e Goiânia, e do meu lado direito ali a gente consegue ver os bombeiros trabalhando ainda em algumas chamas que voltaram, né, agora pela manhã. Então eles estão trabalhando ali no combate a essas chamas. A gente sabe que nesse período de seca é bem complicado, quando tem uma queimada grande assim, é comum que as chamas voltem. Para falar melhor sobre isso, está aqui comigo o Tenente Edson. Tenente, esse trabalho de vocês começou ontem, então os moradores passaram aqui agora, falaram pra gente que até 2 horas da manhã ficaram aqui também, né? Boa tarde. Boa tarde, Marina, boa tarde a todos. Ontem, por volta das 22 horas, o Corpo de Bombeiros de Anápolis foi acionado para debelar os focos de incêndio e vegetação aqui próximo aqui à praça de pedágio, aqui na região de Goianápolis, né? É um trabalho duro, né? A gente está vendo ali os meninos, o pessoal dos bombeiros, ali a equipe de vocês continua trabalhando nesse combate às chamas. É muito difícil controlar nessa época do ano? Com certeza, né, Marinha? Porque essa época do ano, de julho até finalzinho de outubro, é uma época propícia à propagação de incêndio e vegetação, né, por diversos fatores. Temos aí a vegetação que está bastante seca, a temperatura do nosso clima já está bastante elevado, temos ventos fortes a mais de 30 km por hora e a própria umidade também, que já cai nesse período do ano, né? Uhum. Então são fatores que são preponderantes para que os focos de incêndio e vegetação cresçam. E aliado também a fatores externos, né? Uhum. A situação do ser humano, né? O andarilho que às vezes passa próximo às margens das rodovias, que ateiam fogo de modo irresponsável. E também, às vezes, o próprio condutor, o veículo que joga um guimba de cigarro que inicia um foco de incêndio. Aqui a gente até está mostrando ali a imagem ali no fundo, por pouco o fogo não chegou naquela área de preservação, né? Com certeza, graças ao trabalho incessante do Corpo de Bombeiros aqui nessa região, nesse período noturno, um trabalho de quase 2 horas ontem especificamente, a gente conseguiu preservar uma área enorme da fazenda Pinobal, aqui é a nossa retaguarda aqui. Mas, infelizmente, foram queimados em torno de 30 mil metros quadrados de área. Muita coisa. Mas o que foi preservado, com certeza, foi bem mais preponderante, né? Tá certo. A gente tem até um dado em relação ao ano passado, foram 387, cerca de 387 queimadas registradas aqui na região de Anápolis. Esse ano já está em 178, quase metade, mas é um número já preocupante, porque agora é que começa mesmo essa época mais propensa às queimadas, né? Sim, o Corpo de Bombeiros de Anápolis aqui já atendeu 178 ocorrências até o momento, né? Se a gente considerar com relação ao ano passado, já está quase a metade do que foi atendido. E olha que o período nosso crítico se inicia praticamente agora, no mês de julho, agosto e setembro, né? Então, assim, é tendencioso que esse ano seja um ano, assim, de maior atividade nessa parte de incêndio florestal, mas vamos tentar trabalhar também na conscientização e preservação com a população, né? Esse é o trabalho que o Corpo de Bombeiros vem fazendo, né? Desde o início de março, a gente lançou a Operação Cerrado Vivo, onde a gente trabalha em campanha, quando estava funcionando no início das escolas, com trabalhadores rurais, a gente leva a conscientização, a distribuição de cartilhas e orientando o próprio chacareiro mesmo não fazer essa queima descontrolada de vegetação, porque a gente sabe que o grande foco inicia do pequeno. E às vezes põe a responsabilidade do próprio chacareiro, ou, conforme falei anteriormente,
causa esse transtorno aí à natureza. Lembrando que é crime ambiental, né? Se a gente considerar o crime ambiental de incêndio de vegetação, é um crime que leva a sanção de multa e também reclusão de 3 a 6 anos. Então é uma coisa muito séria. Certo, então, obrigada. Tá? Obrigada, viu, tenente, pela sua participação. O resultado que a gente vê dessa irresponsabilidade é esse aqui, muita área queimada, muito fogo, viu, Tiago? A gente precisa de mais consciência das pessoas. Exatamente, falta consciência, viu, Marina? Muito obrigado por sua participação, agradeço também ao seu entrevistado. A gente começou o jornal falando de um incêndio em um apartamento lá em Lusiânia. Uma pessoa morreu e uma outra foi levada para o hospital. A gente tem novidades sobre esse caso, por isso eu quero chamar de novo o repórter Danilo, que está acompanhando desde ontem à noite essa situação. A novidade, Danilo? Pois é, Tiago, nós entramos agora há pouco, como você bem disse, contando esse caso de uma jovem de 22 anos que foi encontrada morta dentro de um apartamento no Jardim Gá, aqui em Lusiânia. Eu falo ao vivo, em frente ao IML, aqui de Lusiânia. Um funcionário do IML acabou de vir aqui até a gente e disse que foram encontradas perfurações no corpo da vítima. A polícia agora, então, já tem uma linha de investigação. Pode ter acontecido um homicídio. Esse caso aconteceu ontem à noite no Jardim Gá. O corpo foi encontrado totalmente carbonizado. A polícia acredita que o suspeito ou os suspeitos que cometeram esse crime, com uma arma branca, uma faca, um objeto perfurante e logo depois ateou fogo no quarto da vítima. A gente continua acompanhando este caso aqui. Qualquer novidade, Tiago, a gente volta a acionar você aqui no J1, viu? Por favor, obrigado, viu, Danilo, atento lá, recebendo as informações e passando aqui pra gente. Obrigado por sua participação. Você vai conhecer agora a história do João Lucas, um menino de 11 anos que está morando lá em Rio Verde. Ele nasceu com uma malformação. Por causa disso, ele tem uma espécie de atrofia nas mãos e nos pés. O sonho do garoto é poder jogar futebol, olha só. Com o apoio de muita gente, ele vai começar a fazer um tratamento, mas a família precisa de ajuda para se manter. Com dificuldade, ele escreve o próprio nome, João Lucas de Jesus. O João Lucas nasceu com artrogripose, uma malformação das articulações que causa limitação de movimentos e menor força muscular. Ele vai completar 12 anos ainda este mês e nenhum presente poderia ser melhor do que a esperança de um dia andar normalmente. Por enquanto, ele dá poucos passos porque sente dor nas pernas e nos pés. A família do João Lucas morava em Minas. A prima dele, que vive aqui em Rio Verde, postou nas redes sociais o pedido de uma cadeira motorizada para o garoto. Ele ainda não ganhou, mas chegou essa aí que já ajuda demais. Há anos que a gente vem lutando com esse tratamento para ele lá em Minas e ninguém nunca se mobilizou com a causa dele, ninguém nunca fez nada por ele, sabe? Com fé em Deus ele vai andar sim. A situação começou a mudar depois da postagem da Claudilene. O Marco Aurélio, presidente da Associação Brasileira de Combate ao Câncer, se comoveu com a história. Eu fui pessoalmente buscar a família, lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E o João Lucas se encontra aqui no município, já teve a primeira consulta. E vai ter a segunda agora, dia 17, em seguida, possivelmente no CRER, que é um grande centro da especialidade dele, Como o tratamento já está encaminhado, a família agora precisa de ajuda com alimentos e móveis. A associação também depende de doações para pagar o aluguel da casa. Enquanto isso, todo mundo aqui tem o mesmo sonho. É ver meu filho andando. Meu sonho é esse, ver meu filho andando. Meu sonho era jogar futebol, brincar com meus amigos e correndo atrás de minhas irmãs. Aí você quebra o tio aqui, hein, João? Isso vai acontecer, se Deus quiser, estamos todo mundo na torcida. O contato para você que quiser ajudar a família do João Lucas, seja com alimentos, móveis ou até mesmo com a cadeira motorizada que ele quer tanto, para usar durante o tratamento. O contato é o 64 99267 2355. Eu vou repetir, 64 99267 2355.
Rodou a vinhetinha do Ache Meu Pet, a Daisy de Jataí está à procura do Spike. Ele fugiu de casa no setor Vila Paraíso e não foi mais visto. Se você tiver qualquer informação, é só entrar em contato pelo telefone 64 9907 2816. Eu aprontei uma lambança, falei tudo errado. 99907 2816. Agora sim. E mais uma gatinha desaparecida. Vamos olhar aí. A Matilda é preta com branco, tem olhos verdes e uma pinta perto do focinho. A dona dela disse que a gatinha é muito dócil e sumiu ontem em Anápolis, no setor Parque Brasília. Se você tiver qualquer informação, entre em contato pelo 62 99466 4391. Agora a gente muda de assunto para falar de crime ambiental. A Polícia Civil está investigando uma denúncia de desmatamento lá em Doverlândia. A Tássia Fernandes está chegando ao vivo comigo e tem outras informações. Com você, Tássia. Boa tarde. Pois é, a Delegacia Estadual de Meio Ambiente recebeu essa denúncia de uma área desmatada no município de Doverlândia, que fica a quase 200 quilômetros aqui de Jataí. Os próprios moradores ali da região gravaram alguns vídeos que mostram toda essa área desmatada. Uma área de buritis. Buriti é uma palmeira que floresce em regiões onde existe água. Se essa vegetação é retirada, as nascentes ali ficam desprotegidas e, consequentemente, podem secar. O resultado disso é um volume menor de água que vai para os rios. E nós acabamos sendo afetados por isso diretamente, né? Já que se tem menos água nos rios, o abastecimento das cidades também acaba ficando comprometido. Os moradores revoltados, então, com essa situação, fizeram essa denúncia. A gente vai ouvir agora um trecho do que diz um desses moradores. Vamos acompanhar. Isso aqui, esse buraco aí, ó, era uma cabeceirinha de buriti que subia. Esse buraco, essa terra vermelha aí, ó. Você vê o cara? Arrancou tudo. Olha aí pra vocês verem onde é que minava a água aí, ó. Um trem desse, moço, eu vou te falar. É complicado, ó. A gente não poder fazer nada. Olha aí pra você ver, ó. Onde minava uma aguinha aí, ó. Olha aí, ó. Das cabeceiras do buriti. Agora tem buriti aqui, isso aqui vai continuar assim? Nós ainda não temos informações sobre o tamanho dessa área, a extensão dessa área que foi desmatada. Mas pelos vídeos é possível ver que é um espaço realmente muito grande, né? Um prejuízo muito grande. A Polícia Civil, a Delegacia do Meio Ambiente está investigando essa situação e a gente segue acompanhando, né? Porque é um crime ambiental, cabe multa, cabe punição, sem contar no prejuízo para o meio ambiente, né, Tiago? Volto com você. Prejuízo para todos nós, viu, Tássia? Obrigado por sua participação. Agora sai desse sol aí e vai tomar uma água. Abraço. A PRF apreendeu um carro com sinais de adulteração durante uma abordagem de rotina na BR-020. O detalhe é que esse carro estava em nome de Wellington Amara, que é vereador da cidade de Alvorada do Norte. O Danilo Moreira está de volta e tem mais informações para a gente. Com você, Danilo. Pois é, Tiago, o vereador Wellington Amara disse à Polícia Rodoviária Federal que conseguiu esse carro através de uma negociação da venda de um lote. O caso foi descoberto por conta de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Os agentes perceberam que havia sinais de adulteração no veículo. Quando puxaram os dados aí deste carro, os policiais perceberam que havia uma queixa de roubo. Desde setembro do ano passado, esse carro foi roubado em Brasília. No momento dessa abordagem, quem estava dirigindo o carro era um amigo do vereador, que agora ele pode responder por uso de documento falso. Já o vereador Wellington Amara
agora ele pode responder por receptação culposa. Nós entramos em contato com o vereador Wellington Amara e, por nota, ele disse que o caso ainda está sendo investigado e que as medidas legais já estão sendo tomadas. Tiago. Obrigado por sua participação, bom trabalho para você e descansa, viu, Danilo? Um homem foi preso em Anápolis depois de cometer 7 crimes, tudo isso ontem à noite. Ele estava dirigindo uma caminhonete quando foi abordado pelos policiais. Vamos voltar para Anápolis, só que dessa vez a gente bate um papo com a Liz Mendes. Esse motorista deu um trabalhão para a polícia, né, Liz? Boa tarde. Deu sim, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A polícia teve que montar uma força-tarefa para conseguir prender esse homem de 53 anos que não teve a identidade revelada. Tudo começou quando a polícia foi até um bar da cidade averiguar uma denúncia de que 3 homens estavam lá brigando e que ameaçaram até resolver as coisas com arma de fogo. Mas aí quando a polícia chegou lá, apenas tinha 2 homens, nada de errado com eles, só que o 3º homem apareceu logo em seguida, dirigindo uma caminhonete. A polícia deu voz de parada para ele, ele não obedeceu e aí começou uma perseguição. Só que em um dado momento esse homem resolveu parar e aí os policiais desceram da viatura para poder abordá-lo. E ele então avançou com a caminhonete para cima da viatura, depois fugiu e começou uma nova perseguição. Os policiais tiveram que pedir reforços, outras viaturas para poder fechar esse homem, né, para conseguir prender. Eles tiveram inclusive que atirar nos pneus do carro para conseguir parar. Ele então foi autuado por 7 crimes, entre eles embriaguez ao volante, desobediência, desacato, entre outros crimes. Ele foi levado para a delegacia de flagrantes e agora está à disposição da justiça depois de colocar a vida não só dos policiais em risco, né, Tiago, mas de todo mundo ali que estava próximo a esse bar. Deu trabalho esse motorista, hein, Liz? Obrigado por sua participação aí. Bom trabalho para você em Anápolis. 12h50, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. E ó, sai daí não, que a gente tem um montão de notícia para você. Rapidão, o tempo de uma água.